Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar do livro do profeta Naum, um livro muito importante. Mas antes de iniciar o estudo, eu quero lhe pedir um favor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Não custa nada para você e ajuda muito na divulgação e para fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. E hoje eu quero falar para vocês da satisfação que eu estou aqui com o canal. Essa semana nós conseguimos gravar 3 vídeos evangelísticos falando de Nosso Senhor Jesus Cristo, falando da salvação, justificação. Isso me dá muita alegria, usar o canal para esse meio, para o meio evangelístico. E também uma irmã em Cristo muito valorosa, ela vai aí participar em alguns vídeos, muitos vídeos ela vai ter participação, narrando aí os versículos que geralmente eu leio. Vai ficar bem legal, bem interessante, tá? Então vamos sem mais demoras falar sobre aí o profeta Naum. O profeta Naum, ele é um profeta que profetizou aí a queda da cidade de Nínive. E essa cidade, ela caiu, né? Caiu pela profecia de Naum, certo? 150 anos antes, o profeta Jonas foi lá pedir arrependimento ao povo. O povo se arrependeu, mas 150 anos depois, eles voltaram aí à soberba, à arrogância, e estavam aí perseguindo o povo de Deus, tá? Essa época era por volta de 663 a 612 a.C. E o profeta Naum, ele vem para trazer uma mensagem confortadora, consoladora, né? Por isso que o nome Naum significa isso mesmo, confortador, consolador. E essa é a mensagem. Mas quando você lê os 3 capítulos desse profeta pequeno, você vai ver que toda a mensagem é de ira de Deus, de destruição, de julgamento, né? Você fala, mas como que é? Como é possível essa ser uma mensagem consoladora? Era consoladora para o povo de Judá, tá? Digo Judá porque nessa época a nação de Israel estava dividida em 2 reinos, reinos do norte e do sul, reinos de Israel e Judá. O reino de Israel já havia caído, os assírios tinham dominado aí, eles tinham destruído a cidade de Samaria, que era a capital do reino do sul, a capital do reino de Israel, e dominado. E a casa de Judá, que é a capital do reino do sul, do norte, né, Judá, estava aí sob constante assédio por parte dos assírios, né? E isso gerou muito desconforto aí, muito medo nos judeus, né, dessa época, e eles estavam muito amedrontados, né, e realmente isso começou a causar desconfiança, descrença em Deus, porque os assírios eram uma nação muito forte, muito poderosa na guerra, cresciam demais, eles eram a grande potência da sua época, como se fosse hoje Estados Unidos, Rússia. Eles eram imbatíveis, eram os maiores e os melhores. E o povo começava a murmurar por isso, porque os assírios já começavam a querer invadir a cidade de Jerusalém, já começavam a querer tomar o reino de Judá, e isso incomodava muito. E isso causava aí descrença, desconfiança por parte do povo de Deus para com seu Deus, Javé, Deus Jeová, o nosso Deus, né, o Deus de Israel. Isso causava descrença, porque, puxa vida, né, aquele povo voltou aos pecados, voltou à sua arrogância, né? Aflige o povo de Deus, quer destruir a casa de Deus, e Deus está permitindo tudo isso. E dos versículos 1 a 4, Deus se manifesta, se mostra para dizer que Ele é justo e que Ele não vai ficar aí calado enquanto os pecados continuam. Vamos fazer essa leitura. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários
e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar, e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano murcha. E tudo isso, nós vimos aí tanto poder aí para a parte de Deus, né? Deus mostrando aí para o povo que ele é poderoso e que ele realmente é justo, santo, ele não vai permitir esse tipo de coisa, né? E o povo ainda temia, mesmo assim, pelo grande poderio dos seus inimigos, dos assírios. Era uma potência militar incrível, tá? E Deus ele deixa bem claro para eles, para nós, para todas as gerações, que por mais poderoso que seja o exército do inimigo, quando Deus está na batalha, a vitória é certa. Vamos fazer uma leitura dos versículos 11 e 12 para comprovar isso. De ti saiu um que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então você vê que o exército, por mais poderoso que seja politicamente, militarmente, seja o que for, né? Deus ainda, a soberania de Deus é muito maior, o poder de Deus é infinito. E Deus ele age a favor do seu povo, né? Realmente Deus condenou a cidade de Nínive, tá? E por mais poderoso que seja o homem, o seu exército e tudo mais, nada se compara ao poder do Senhor. Vamos ler o versículo 5. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo, e todos os que nele habitam. E realmente, depois da pregação de Naum, 23 anos depois, a cidade de Nínive caiu. Foi derrubada, literalmente, tá? Literalmente, a própria arqueologia comprova isso. Mas ela era uma cidade que tinha cercada por dois grandes rios. Era uma cidade muito fortificada, com grandes muros, com grande proteção. E o povo daquela época achava que era impossível destruir Nínive. Era a cidade impossível, intocável, né? Mas Deus profetizou que aquela cidade cairia. Apesar da sua força, do seu poder, dos seus exércitos, de tudo, ainda assim aquela cidade com certeza cairia, tá bom? Então Deus ele dá uma descrição do exército inimigo que destruiria aí a cidade de Nínive. E é uma descrição perfeita. A arqueologia encontrou já materiais, essas peças aí, e realmente a própria arqueologia comprovou a descrição do profeta Naum dos exércitos que invadiriam a cidade foi perfeita. Vamos fazer uma leitura dos versículos 3 a 5. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate. Os carros como tochas flamejantes no dia de sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como os de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. Bom, mas um exército tão poderoso como esse, um exército que botava medo mesmo, né, um exército cruel, poderoso, forte, destemido, ainda assim ele tinha uma grande dificuldade de invadir a cidade pelos seus muros, pela sua localização entre rios, né? Era difícil, tá? E eles achavam que a única forma de invadir aquela cidade, né, era se os rios transbordassem e os muros fossem derrubados. Todo mundo acreditava nisso. E realmente foi esse o artifício que Deus usou para que os exércitos dos caldeus, ou seja, os exércitos babilônios,
conseguisse invadir e destruir a cidade. Vamos fazer uma leitura dos versículos 6 a 9. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. É decretado, ela será levada cativa, conduzida para cima. E as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas batendo em seus peitos. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões, riquezas há de todo o gênero de bens desejáveis. Viu com que perfeita descrição Deus mostra tanto a maneira como seria entrado e tanto como o exército que invadiria? A profecia se cumpriu literalmente, totalmente, e foi muito bom, né? E nós vamos fazer uma leitura no versículo 13 agora. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. E você vê que a destruição não foi completa, tá? Se você procurar na internet, se procurar no Wikipedia, você vai ver que os ninivitas, os assírios, ainda não foram completamente destruídos. Então essa era uma profecia para aqueles tempos. Ela se cumpriu literalmente, mas ela não se cumpriu totalmente ainda. Tem coisas que precisam ser cumpridas. Esse foi um estudo do livro de Naum, mas a visão profética ainda de tempos futuros ainda precisa ser analisada. E isso nós vamos fazer na nossa próxima série de estudos sobre o anticristo. Você vai ver qual é a ligação que tem Naum com o anticristo. Então, não perca a série de estudos. Ative o sininho de notificações. Espera aí que nós vamos ter vídeos muito bons ainda falando de profecias para o futuro. Obrigado e compartilhe.